Olá, gente, bem-vindo aqui ao meu diário pessoal de expansão da consciência. E esse é o nosso terceiro episódio da série Decifrando o Caibalion. E no episódio anterior, nós falamos ali no capítulo 4 sobre o todo, as definições do que é o todo, de quem é Deus. E o tema do nosso estudo de hoje é o universo mental. E para você que gosta desses assuntos e ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve para você não perder nenhum vídeo dessa série. Então, já abre aí na página 41, capítulo 5, Universo Mental aqui, e eu vou ler o axioma desse capítulo. O universo é mental, ele está dentro da mente do todo, o Caibalion. E ele começa aqui falando o seguinte: o todo é espírito. E no capítulo anterior, justamente ele encerrou com essa definição. O todo é infinitamente vivente. O iluminado chama espírito. E agora ele vai falar mais sobre isso, sobre o todo, sobre o espírito, né? E ele já começa com um questionamento. Mas que é espírito? E ele já fala o seguinte, que essa pergunta não tem como ser respondida. Porque basicamente seria a definição do todo, definição de Deus. E como Deus ele é indefinível, ele é o incognoscível, não tem como ser definido, explicado, medido. E ele vem dizendo mais à frente, o espírito é superior ao nosso entendimento. A gente aqui está na parte do relativo, nós somos o relativo e o todo é o absoluto. Nós no relativo, nós vivemos e nos movemos e tudo aqui a gente significa, a gente concebe, a gente consegue compreender com os nossos 5 sentidos, que é tá tudo certo, tá tudo normal, e é isso mesmo. Como Deus, o todo, ele tá na esfera do absoluto, a gente não consegue ter essa total compreensão. Porque se a gente vai falar do todo com coisas que são daqui, com definições que são da nossa matéria, do nosso universo, da nossa realidade, que ela é relativa, a gente vai cair num erro, porque o todo ele não é relativo, ele está na esfera do absoluto. E se eu coloco ele na esfera do relativo, ele já não é mais o todo, não é absoluto, não é infinito. Então o termo espírito nada mais é do que a infinitamente vivente. E ele reconhece que não tem como compreender com essa mente natural. E essa palavra espírito, que é para se referir a infinitamente vivente, ela significa a essência real, como nós vimos no capítulo anterior, né? É a realidade substancial oculta, né? Por baixo de todas as manifestações que existem aqui no universo, existe o quê? A própria vida, que é o próprio todo, o próprio Deus. E ainda aqui na página 41, ele vai falar sobre a natureza do universo. Que é o universo? Aqui no Caibalion diz que não existe nada fora do todo. Seria o universo todo? E ele fala que não tem como o todo ser uma parte, ser algo relativo, algo que é mutável, passageiro, que é finito. E aqui na página 42, ele diz o seguinte: então, se o universo não é o todo, ele é o nada. Tal é a conclusão inevitável da mente à primeira ideia. Mas isso também não pode ser, porque a gente sente, a gente está aqui nesse universo, a gente vive essa realidade relativa, né, aqui no mundo 3D. Então, o nada, o universo também não pode ser. E aí ele vem colocando aqui: se verdadeiramente o universo existe, ou parece existir, ele procederá diretamente do todo. Poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada, de que o todo a teria criado? E aqui ele vem falando que vários filósofos, né, colocam que o universo vem do próprio todo, que o todo criou o universo de si mesmo, mas ele também fala que isso não pode ser, porque nada pode sair, nada pode subtrair do todo. O todo ele é completo, nada é adicionado, multiplicado ou subtraído. E ele continua a indagação, então do que seria feito o universo? De qual outra coisa seria, se não seria o próprio todo? E ele vem aqui para explicar sobre a natureza do universo. Ele traz então o princípio da correspondência, que diz: o que está em cima é como o que está embaixo. E na página 43 ele vem falando: o princípio de correspondência aplica-se a este como a outros problemas. Tem várias outras indagações que a gente tem na vida, e aí esse princípio ele explica. Existem 3 formas que o homem cria. A primeira forma da criação do homem, ela é fazendo alguma coisa
com algum material externo. Como, por exemplo, a gente constrói aqui casas, apartamentos, a gente constrói carros, vias, e a gente utiliza ali matérias-primas, né? Coisas que estão externas, exteriores a nós. A gente pega os elementos que tem ali na natureza para criar, né? O que hoje nós temos aqui, como as nossas cidades. E aí a gente pode ver várias criações, monumentos maravilhosos, né, que o homem criou. A segunda forma que o homem cria seria pela procriação, ou a reprodução da sua própria espécie pelo processo de geração, né, onde a gente, parte nossa, ela é extraída para gerar uma outra vida. Porém, como a gente viu, né, tanto o homem criando, empregando matérias-primas, coisas exteriores a si mesmo, o todo ele não pode criar dessa forma, porque senão existe algo fora dele, então ele não é o todo, ele não seria o absoluto, ele seria uma parte. Como também não dá para o todo gerar algo de si mesmo em relação a se subtrair, a se dividir ou se multiplicar. Justamente que, por definição, o todo ele é completo e ele é indivisível, ele não existe outra coisa além dele e nem nunca existirá. Então, se ele extrair algo dele, existe ele e mais alguma coisa. Dessa forma, ele também não seria o todo, não seria o absoluto, ele seria uma parte. Vou ler aqui na página 43. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria? Sim, há. Ele cria mentalmente. E desse modo, não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. E aí, conforme o princípio de correspondência, a gente pode considerar que o todo, que Deus cria o universo mentalmente. Dessa forma, num processo semelhante ao que o homem cria as imagens mentais. Porque ele fala que o todo não poderia criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material, porque não há nada a ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, o que também não é possível, porque isso iria também contra a lei, de que o todo ele é o absoluto, ele é o todo, né? Aquilo que é o todo não pode ser fragmento, não pode existir uma outra coisa exterior. A diferença é que as nossas criações mentais e tudo que a gente cria aqui na matéria, que a gente materializa aqui, elas são finitas, criações finitas, elas têm um começo, meio e um fim. Elas, né, a gente aqui nasce, cresce e morre, então tudo aqui tem esse ciclo de existência. Já o todo, ele cria mentalmente, porém é uma mente infinita e a sua criação ela não tem fim. Como na Bíblia fala que Deus não tem início, meio e fim, ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Continuando aqui na página 44, vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo, é preciso fixar-lhes as vossas mentes nesta frase. O universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria, na sua mente infinita, inumeráveis universos que existem por éons de tempos, e contudo o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho, ou seja, um abrir e fechar de olhos, né? E esse éons de tempo significa eternidade. Deus todo cria inúmeros universos que existem por eternidades de tempo. A mente infinita do todo é a matriz dos universos, o Caibalion. E nessa explicação do universo mental, ele usou o princípio de correspondência, e aqui ele também, na página 44, vai utilizar o princípio do gênero, que é manifestado em todos os planos de vida, diz aqui. Gênero significa relativo à geração ou criação, ou seja, não tem nada a ver com a questão de homem, mulher, masculino, feminino, macho e fêmea. Isso também é uma representação, é uma forma de expressão do gênero. Porém, gênero aqui no Caibalion, que ele está se referindo nessa geração, nessa criação, tem a ver com forças, com energias. Aqui na página 45, ele fala, ó, o verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as leis do tempo e do espaço. Isso porque ele é a lei de que todas as outras leis procedem. E sendo assim, ele não está sujeito a nenhuma dessas leis. Quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência. E por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio do gênero nos seus aspectos masculino e feminino. Para tanto que a gente tem ali, né, a questão
de Deus como pai, né, vendo ali como um gênero masculino. E um outro exemplo disso é quando a gente fala, né, a mãe natureza, a gente está ali colocando, né, Deus como pai, a natureza, aquilo que tem aqui no universo, como a mãe. Porém, aqui o Caibalion deixa claro que ele não tem essa dualidade, que o todo, que Deus é um. Ele não é duas coisas, ele não é masculino e feminino. Na verdade, ele não é o gênero. O gênero vem a ser uma manifestação de criação de Deus. Aqui na página 46 ele vai falar o seguinte: sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada eu inferior, que é distinto do eu. Eu inferior e o eu, no caso o eu superior. Que o nosso eu realmente não é esse eu inferior, que a gente está aqui vivendo e fazendo criações mentais, e aqui nessa matéria envolvidos o ego. Esse não é quem nós somos, esse é o avatar, né, que ainda assim também tem vida aqui, como a gente pôde ver, né, que Deus deu livre-arbítrio, a gente tem ali esse ator vivenciando as experiências, e esse eu superior é quem dá a sustentação do eu inferior, dessas criações e tudo mais. Então, de fato, quem cria é o eu superior. Como diz o axioma de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. E aqui ele vai dizer o seguinte: reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Então, se você tem esse plano de correspondência, ele diz aqui que a gente pode pegar nossos problemas aqui, né, os enigmas, os problemas que a gente tem, e aplicar o eu superior para a gente estar resolvendo. A gente pode ir para o plano superior para resolver problemas desse plano. E ele trata aqui também, na página 46, de um assunto que muita gente tem medo, tem insegurança, que é o seguinte: sobre a morte. O que ele diz sobre a morte? A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo, mesmo que a gente está aqui nesse plano relativo, a morte ela não é real. Ela é simplesmente um nascimento a uma nova vida. E continuarei sempre indo de planos elevados de vida a outros mais elevados, por éons e éons de tempo, ou seja, de eternidade em eternidade. Isso significa que o nosso eu, realmente, a essência que nós somos, o espírito, ele é eterno. E ele continua aqui dizendo: o universo é a vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes acessos até os fins do tempo. Residis na mente infinita do todo, e vossas potencialidades e oportunidades são infinitas. Ou seja, em Deus, nossas potencialidades e oportunidades são infinitas. A gente tem infinitas possibilidades de viver na mente do todo. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá para si todas as suas criações. Ou seja, nós voltamos para Deus. Lá na Bíblia existe um versículo que diz que o espírito, ele, após a gente morrer, né, passar dessa vida para outra, o espírito, ele retorna para Deus. E o autor aqui encerra esse capítulo com essas duas frases: dentro da mente pai e mãe, o filho mortal está na sua morada, o Caibalion. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo, o Caibalion. Isso significa que nós estamos absolutamente seguros em Deus, seguros na mente de Deus, no todo. E desde que viemos para cá até a hora que nós partirmos, nós nunca estamos sozinhos, nós não estamos órfãos. Ele está sempre conosco, sempre presente. Então, o universo, essa matéria é mental. Nós estamos bem guardados e bem seguros na mente de Deus. E assim, com essa frase, com essa segurança, com essa paz, a gente finaliza esse episódio e eu te espero no nosso próximo episódio.